Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Fala assim, ó. No subtítulo fala assim, a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Amém? Só até aí. Amém, irmãos? Olha só, essa palavra aqui, né, que nós temos lendo, na verdade, o caos que nós vimos no mundo hoje, tudo está acontecendo por causa dessa palavra que nós lemos aqui. O caos que está no mundo foi por essa atitude errada de Adão e de Eva. Criou esse caos tremendo no mundo todo aí. Irmãos, olha só, esse texto aqui está mostrando uma coisa interessante. Nós lemos aqui que Deus falou para o casal lá, ó, vocês podem comer todos os frutos que há aqui no jardim, menos, né, esse fruto aqui que ele falou, onde é que está aqui? No versículo 2, ó, respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Então, vocês não podem comer do fruto dessa árvore. Irmãos, e na sequência ele falou assim, ó, se vocês comerem deste fruto, vocês vão morrer. E aí veio o diabo, a serpente, e falou assim, não, vocês podem comer do fruto dessa árvore que vocês não vão morrer. E se nós observarmos aqui, esse texto que nós estamos lendo, eles fizeram aquilo que Deus falou que não era para eles fazer, que era comer do fruto, induzido pela serpente, né? Induzido pela serpente, eles acabaram comendo daquele fruto que Deus falou que não era para comer. Mas a Bíblia não fala que eles iam morrer? Deus não falou que eles iam morrer se eles comessem do fruto da árvore? Por que eles não morreram? O que aconteceu aqui que eles não morreram? Deus não é verdadeiro? Porque se Deus falou que ia morrer, né? Na sequência o diabo falou que não, que eles podiam comer, que eles não iam morrer. E lá depois fala que Deus expulsou eles do jardim do Éden. Mas eles não morreram. Irmãos, o que esse texto está mostrando aqui é uma morte não física, mas é uma morte espiritual. É uma morte espiritual que Deus estava falando para o Adão e para Eva. Vocês vão ficar separados de Deus por causa do pecado. Então o pecado, hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui, irmãos. É um assunto muito sério e na verdade, além de atrapalhar a nossa vida aqui na terra, risca o nosso nome do céu. Então, depois nós vamos ler ali uma passagem que está lá no livro de Mateus, que fala de uma situação onde Deus fala que a porta ela é estreita. A porta ela é estreita. E aí na sequência ele fala que muitos naquele dia, né, vão querer entrar no reino de Deus e não vão poder entrar. Alguns vão dizer assim, mas nós até pregamos, né, nós até pregamos a tua palavra, nós evangelizamos. E o Senhor vai dizer assim, ó, apartai vós de mim que praticai a iniquidade, ou que pratica o pecado. Então, por que essa palavra aqui ela é muito forte, irmãos? Porque se nós dermos ouvido a Deus, nós temos o quê? Garantindo a nossa eternidade com Deus.
Se nós não dermos ouvido, nós estamos indo para um buraco, para um lugar que vai haver sofrimento e dor. Então, veja bem, nós estávamos meditando sobre o livro de Romanos, lá no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, assim, ó, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A recompensa de quem peca é a morte. Então, se nós vivermos no pecado, nós vamos estar mortos espiritualmente. Sabe o que quer dizer morto espiritualmente? A pessoa fica separada de Deus. Ainda que ela está no altar pregando, ainda que ela está num culto como esse. Se ela estiver em pecado, ela está separada de Deus. Porque o salário do pecado é a morte espiritual, a recompensa é a morte espiritual. Então aqui, nessa situação aqui do Adão e da Eva, né, eles tinham de tudo para viver bem, para desfrutar do que Deus tinha para eles. Mas eles optaram para não dar ouvido a Deus. Hoje, da mesma forma, Deus tem coisas boas para nós desfrutarmos, mas isso vai acontecer se nós dermos ouvido ou não. Se eu e você der ouvido, nós vamos desfrutar do que Deus tem para nós. Se não, não vamos desfrutar nem nessa terra e nem na eternidade. Então, o fato de nós estarmos na igreja, eu estar pregando aqui no altar, né? Se eu estiver no pecado, eu estiver no vermelho, ou você estiver no pecado, né? Você tem 99,9% de chance, e eu também, de perder a salvação. Porque, o que fala a Bíblia ali? Que todo aquele que peca, ele é filho de quem? Ele é filho do diabo. Porque o diabo peca Deus desde o princípio. Está lá no livro de João que o diabo peca Deus do começo da fundação do mundo. Então o Satanás, ele peca Deus do começo. E aqueles que vivem no pecado, né, acabam sendo filho do próprio Satanás. Irmãos, olha só. Tem um texto lá no livro de Romanos que fala assim que aquele que vive no pecado, ele se torna escravo do pecado. Aquele que vive no pecado, ele se torna escravo. E aquele que vive fazendo a vontade de Deus, ele se torna servo da justiça. Então, às vezes as pessoas não entendem porque muitas coisas acontecem na vida delas. Elas falam assim, por que essa situação, elas questionam, por que essa situação está acontecendo na minha vida? Elas não conseguem entender. Né? Por quê? Elas questionam por que Deus permitiu que isso veio acontecer, isso de ruim na minha vida. Né? As pessoas às vezes questionam isso. É muito comum as pessoas fazerem esse tipo de questionamento. Por que Deus permitiu? Agora, porque se você observar, a maioria das pessoas, elas não procuram saber o que foi o causador daquele problema. E aí é que está o nosso erro. Porque se o Senhor Deus prometeu em dar vida e vida com abundância, né, se as coisas não vão indo bem, normalmente tem alguma porta que nós abrimos para o inimigo agir. Então o pecado, ele vai atrapalhar a vida dessa pessoa aqui nessa terra. O pecado atrapalha a nossa vida. Uma palavra bem conhecida nossa, lá no livro de Isaías 59:1, né, fala que o pecado, ele isola o homem de Deus. O pecado nos separa de Deus. Fala que Deus não está surdo, que não pode ouvir as nossas orações, e nem com o braço encolhido, que não pode nos estender. Mas fala que os pecados isolam o homem de Deus. Traz um isolante, traz separação. Então, o salário do pecado, né, a pessoa vai colher, por atitudes erradas que ela teve, né, ela vai colher realmente coisas não muito boas para a vida dela. Então, o pecado,
é uma arma que o diabo vem trabalhando desde o começo da fundação do mundo. O homem tinha de tudo para viver bem, né? E aconteceu a situação aqui. E tudo por quê? Porque o homem não deu ouvido a quem? A Deus. Irmãos, uma coisa tem que ficar bem claro nas nossas vidas. O que é pecado para Deus? O que é o pecado para Deus? O pecado para Deus é quando alguém não obedece a palavra dele. O que gerou o pecado aqui com Adão e Eva? Eles não obedeceram o que Deus falou para eles. Simples. O que Deus falou, eles não obedeceram. Aquilo ali se tornou o quê? A desobediência se tornou pecado. Foi o que aconteceu com Adão e Eva ali, a desobediência. Então, quando hoje a pessoa não obedece, não se sujeita a Deus, ela está cometendo pecado. Por isso que é importante essa palavra aqui, irmãos. Porque, na verdade, se nós vivermos no pecado, neste mundo que nós vivemos aqui, se nós não estivermos fazendo a vontade do diabo, nós vamos parar onde na eternidade? Nós vamos morar com o diabo. Agora, se nós fizermos a vontade de Deus, nós vamos morar com quem? Nós vamos morar com Deus. Então, por isso que é importante a gente meditar nessa palavra aqui nessa noite. Porque, na verdade, está em risco aqui, né? Quem peca está botando em risco a salvação. Ela está colocando em risco a salvação. Tem uma lista lá no livro de Romanos, deixa eu ver se eu acho aqui. Romanos capítulo 6. Amém? Romanos, capítulo 6, versículo 15. Amém? Diz assim o texto, ó. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Amém? Olha só, irmãos. Então, como eu falei antes ali, nós vamos ser servo, né, ou da justiça ou do pecado. Então, quando as pessoas hoje pecam, quando as pessoas fazem aquilo que não agradam a Deus, nós passamos a ser o quê? Passamos a ser pessoas mortas espiritualmente. Nós ficamos separados de Deus quando nós pecamos. Então, veja bem, tem um texto lá no livro de Provérbios, tá, mas então se eu pecar eu estou condenado? Não. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona.
vai alcançar misericórdia. Então, se confessou e abandonou, vai alcançar misericórdia, se não, não. Está lá no livro de Provérbios, se eu não me engano, 28, 13, é isso? Então vamos abrir lá, Provérbios. Provérbios 28, 13, é isso aí mesmo. Amém? Então diz o texto assim, ó, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Amém? Então, o que encobre os seus erros, os seus pecados, não vai prosperar. Mas o que confessa e abandona vai alcançar a misericórdia de Deus. Amém? Nós temos lá no livro de Coríntios, lá no livro de Provérbios, de Apocalipse, nós temos uma lista enorme ali que o Paulo citou ali. E nós vamos ler o que tem escrito ali, fala que as pessoas que estão dentro daquilo ali não vão herdar o reino de Deus. Então, se você quiser abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9. Oi? Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Amém? Diz o texto assim então, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, fala assim, ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Então, a lista aqui é extensa. Lá em Apocalipse tem uma outra lista semelhante a essa. Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 7 e 8, tem uma lista semelhante a essa, mostrando que o que nós não devemos fazer, porque ali fala que, esse texto foi bem claro, fala que
as pessoas que tais coisas praticam não vão herdar o reino de Deus. Então, nós comentamos lá na igreja, irmãos, é importante essa palavra aqui, por quê? Porque hoje nós todos estamos aqui reunidos, né, na presença do Senhor, estamos aqui na igreja. Amanhã ninguém sabe se vai estar aqui ou não. Ninguém sabe se vai estar vivo amanhã. Quem é que conhece o amanhã? Quantas pessoas a gente vê, né? Agora nós fomos visitar uma senhora que vai lá na igreja quarta-feira, e ela estava me relatando de um sobrinho dela que tinha morrido, casado com a sobrinha dela. Fala que ele era vendedor aqui de uma empresa aqui de Santo Antônio, vendia rapadura, e fala que ele chegou num posto de gasolina, e aí estavam de dois, ele foi no banheiro e acabou dando um infarto, morreu dentro do banheiro, 50 e poucos anos. Então, por que essa palavra é uma palavra de nos preocupar? Porque, como eu falei, hoje nós estamos aqui, amanhã, quem é que sabe? Morrer, todo mundo vai morrer. Uns vão morrer mais novo, outros vão morrer mais velho. Ninguém quer morrer, tomara que nós vivemos 100 anos. Mas e se chega a acontecer e nós não tiver de bem com Deus? Porque não adianta, se nós não tivermos de bem com Deus, nós não vamos herdar o reino de Deus. Então, veja bem, hoje, quantas pessoas jovens, né, dá infarto hoje, por exemplo, né? Muitas pessoas morrem jovens, né? Tá bem, daqui a pouco já era. Mas o problema não é morrer, irmãos, o problema é a passagem. O céu é real, Deus é real, mas o inferno também é real. Você já pensou nisso? Imagina. Porque a gente acha que a gente nunca vai acontecer com a gente, às vezes pode acontecer, faz parte. A minha mãe vinha vindo da igreja, indo embora para a casa dela, um dia de culto, e aí simplesmente deu um infarto e ela morreu, vindo da igreja. Ainda bem que ela estava, né, buscando a presença de Deus naquela noite, né? Então veja bem, irmãos, até eu comentei lá na igreja na quinta-feira, que bom se isso acontecesse com cada um de nós, né? Quando fosse morrer, saísse da igreja, nós ia bem com Deus. Porque aqui nós pedimos perdão a Jesus, Ele nos purifica, né? E nós saímos bem daqui. Então, que bom se acontecesse com todos nós isso, né? Sair da igreja e morrer. Ou morrer dentro da igreja, né? Que nem diz a irmã lá, que o parente dela morreu dentro da igreja, sentado no banco da igreja. Que bom que se futuramente, quando nós formos morrer, que bom se acontecesse com nós assim, mas nem sempre acontece assim. Então é importante essa palavra aqui, irmãos. Quer ver, ó? Lá no livro de Lucas, só para nós encerrar, Lucas capítulo 13, versículo 22. Só para nós encerrar com essa palavra aqui. Amém? Lucas 13, 22. Então diz o texto assim, ó. No meu subtítulo está escrito assim, a porta estreita. Essas palavras que foram Jesus que falou. Então ele falou assim, ó. Fala assim, ó. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E diz assim, e alguém lhe perguntou, Senhor, poucos os que são salvos? E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos?
olha a resposta de Jesus aqui. Foi Jesus que falou isso daqui, ó. Respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Versículo 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Versículo 26. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticai a iniquidade. Está vendo? A iniquidade quer dizer pecado, né? Então, o que pratica o pecado não vai entrar no reino de Deus. Eles chegaram a questionar, mas nós evangelizamos, né? Nós comíamos, bebíamos, né? Na tua casa, como é que é? Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinava em nossas ruas. Então, eles evangelizavam e Deus falou assim: apartai vós de mim que praticai o quê? O pecado. Então, o fato de eu estar aqui pregando, aqui no altar, não vai garantir a minha salvação. O que vai garantir a minha salvação é o quê? É a minha fidelidade a Deus. O que vai garantir a salvação das pessoas que vêm na igreja não é porque ela vem na igreja, né? O que vai garantir a salvação é a fidelidade dela com Deus. Porque esses aqui, aparentemente, eram de Deus. Eles comiam na presença de Deus, pregavam a palavra de Deus. E na hora de entrar lá, não puderam entrar. Apartai-vos de mim, vós que praticam o pecado. Então, o pecado, a pessoa que vive no pecado, ela não vai herdar o reino de Deus. Então, se morrer no vermelho, sinto muito, vai ter uma herança ruim. Tomara que cada dia nós viemos, irmãos, a fazer a vontade de Deus, para que nós não viemos colher essa herança ruim. A Bíblia fala, Jesus narrou ali sobre duas pessoas que morreram, né? Uma foi para o inferno e a outra foi para o seio de Abraão. E ali não é o fim, lá depois está lá em Apocalipse, né? Fala que quem morrer sem fazer a vontade de Deus vai ser lançado no lago de fogo. E lá vai sofrer eternamente. Lá vai estar a morte, o falso profeta e todos aqueles que, o diabo e seus demônios. E todo aquele que não vive segundo o querer de Deus. Então essa palavra aqui é muito séria, porque vai passar o céu, vai passar a terra, a palavra de Deus não vai passar. Por isso nós temos que estar atento ao que diz as Escrituras. Deus não tem compromisso com pastor, com igreja nenhuma, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Ah, mas o pastor diz que é assim, não, mas a palavra diz que é assim. Se a palavra diz que é assim, é. Agora, se o pastor falou e a palavra não diz, não é. O que vale para Deus é a palavra dEle. O que valeu lá, o que pesou para Deus tirar o Adão e Eva lá do jardim? Foi a palavra. Eles não deram ouvido à palavra de Deus. Foi o que pesou ali, foi isso. Com nós é a mesma coisa. Amém, irmãos? Então hoje é um culto de ceia. Não é uma palavra boa de se pregar. Confesso para você que não é uma palavra boa de se pregar, né? E talvez não muito boa de se ouvir. Mas é preciso nós termos consciência disso, irmãos. Que nós não podemos, de maneira alguma, estar no vermelho. Chega a acontecer alguma tragédia, alguma coisa, nós temos que estar bem com Deus. Porque isso aqui é passageiro, é poucas passadas. A alma é eterna. Essa é a pior viagem, é o camarada morrer sem estar garantida a eternidade. Então essa palavra aqui é muito boa para nós meditarmos, né? E procurarmos, né, levar muito a sério a palavra de Deus. Aquilo que nós entendemos e compreendemos e já ouvimos, é isso que Deus quer que nós praticamos. Aquilo que nós sabemos que é certo, né, e não praticamos, nós estamos pecando. Aquilo que eu sei que é certo e não pratico, eu estou pecando. E o que é certo nessa vida?
certo nessa vida é a palavra de Deus, é os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então hoje na verdade, pouco a gente ouve pregação, né, a respeito de nós não vivermos em pecado. É raro a gente ver uma pregação assim, mas é importante, né, essa palavra aqui. Por quê? Porque um dia nós vamos todos comparecer diante do tribunal de Cristo. E ali a Bíblia diz que uns vão ser liberados para estar com Deus no céu, e outros vão ser lançados então lá no lago de fogo, que está lá no livro de Apocalipse. Então essa palavra aqui, irmão, é para mim e para você, para nós estarmos atentos, lermos a palavra e procurarmos viver. É isso que vai fazer a diferença. Amém? Tem uma passagem no livro de Lucas 16, 19, que alguém morreu, estava lá no inferno e queria voltar para pregar para os familiares. E aí o Abraão falou, ó, quem está aqui não sai, nunca mais. Entre quem estava no seio de Abraão e quem estava no inferno tinha um abismo, não podia passar um para o lado do outro. Então ele estava desesperado, ele falou assim, eu queria ir lá na terra pregar para os meus familiares, para eles não virem parar nesse lugar de sofrimento e dor. Daí o profeta falou assim, o Abraão falou assim, não, mas lá eles têm os profetas, eles têm que dar ouvido a quem está pregando lá. Então, ali mostra a situação difícil ali daquele rico que foi parar lá no inferno. E ele era alguém que era da fé. Ele chamou Abraão de pai. Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Então ele era alguém que era da fé. Chamou Abraão de pai. Era alguém que tinha, né? Mas estava no vermelho quando morreu e foi parar lá. E assim é com qualquer pessoa que não fizer a vontade de Deus. Deus é misericordioso, né? Mas quando Adão e Eva desobedeceram, ele não teve misericórdia. Não, vocês não obedeceram a minha palavra, vocês não podem ficar aqui. Amém, irmãos? Então vou deixar essa palavra aqui nessa noite. Temos aí que Deus falou com cada um de nós. Como eu falei, é uma palavra não boa de pregar e nem muito boa de ouvir, mas é preciso. Nós temos essa consciência que se alguém morrer em pecado, ela não vai ter salvação. Jesus falou assim, aquele que perseverar até o fim, né, é esse que vai ser salvo. Por isso que ele fala que a porta é estreita, né? A porta é estreita, não é de barbada. Então, por isso nós temos que nos esforçarmos para permanecermos na presença de Deus. Tentação vem para todos, o diabo investe em todos. Mas nós não podemos ceder às investidas do inimigo. Amém? Eu pedi para o Clécio ungir com óleo ali para nós fazer uma oração aqui. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Amém? Então nós vamos ficar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração aqui.
golinho d'água aqui. Obrigado. Amém, irmãos? Olha só. Hoje nós vamos participar da ceia aqui. Nós vamos servir aqui a Santa Ceia, que é o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos fazer uma oração aqui, irmãos. A pregação foi pesada, mas olha só, a notícia é boa. O Senhor Jesus falou que aquele que confessa os seus pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados. Amém? A misericórdia do Senhor é grande, né? Então, se nós confessarmos nessa noite, Ele vai nos fazer livre aqui, de toda amarra, de toda atadura e de toda acusação do inimigo, para que todos nós possamos participar da ceia, né, com tranquilidade e com a certeza, né, que nós fomos lavados e purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, essa palavra aqui é uma palavra que todos nós conhecemos, olha só. Se confessarmos nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Todo mundo conhece, nós citamos essa palavra sempre quando nós fizemos a oração aqui. Mas vocês acreditam que eu fui aconselhar uma irmã outro dia e o diabo vivia oprimindo ela, na mente dela, por coisas erradas que ela fez. E aí eu disse para ela, não, isso aí não vem da senhora, isso é o diabo que está acusando, porque só tem que crer no que diz a Bíblia. A Bíblia diz que se confessou e abandonou, já era. Tem que acreditar na promessa de Deus. Então eu estava dando mais ouvido a quem? Para o diabo do que para a palavra. Então, se você confessou e abandonou, você está livre, não pode aceitar mais a opressão do diabo. Ah, mas aquilo que tu fez foi coisa muito forte, nem que seja. Confessado é perdoado, está escrito na palavra. Amém, irmãos? Nós temos que crer na palavra de Deus, amém? Então nós vamos fechar os nossos olhos aqui e você vai concentrar a sua fé. Jesus está aqui, amém? Então nós vamos falar com Ele agora. Fala assim, ó. Senhor Jesus, eu glorifico a Ti e Te agradeço por ter trazido essa palavra para me meditar. Eu sei que o Senhor tem o poder nessa noite de me purificar de todos os pecados que eu cometi. Então eu peço a Ti perdão de todo o pensamento contrário que eu acatei na minha mente. Peço que o Senhor me perdoe de todas as atitudes, as intenções erradas. Jesus, todos os pecados que eu cometi, me purifica aqui nessa noite. Com o Teu sangue, me faz livre aqui nessa noite de toda acusação do inimigo. Jesus, que o Teu Espírito Santo, Ele venha sobre a minha vida para me fortalecer aqui nessa noite. E age em todo o meu ser, tirando aquilo que atrapalha a minha vida. Eu glorifico o Teu nome e eu Te agradeço. Amém. Você pode permanecer com teus olhos fechados. Eu vou orar aqui, você pode e deve falar com o seu Jesus onde você está. A pessoa que está em casa nos assistindo da mesma forma. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós nessa noite, meu Pai, aqui reunidos com a Tua igreja, com o Teu povo, Senhor, confessamos aqui nessa noite os nossos erros, confessamos, Deus, aqui os nossos pecados. Talvez essa pessoa ainda está falando contigo a respeito de algo que ela quer acertar contigo nessa noite. O Senhor Jesus está aqui nesse ambiente. E a palavra declara que o Senhor não veio para nos acusar ninguém, o Senhor veio para nos libertar.
para fazer as pessoas livres. Então, meu Senhor, faz essa pessoa livre aqui nessa noite, meu Pai, de toda amarra, de toda atadura, de toda acusação do adversário. Todos vocês, espíritos acusadores, essa pessoa rejeitou vocês e amarrados aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora agora, todos os espíritos acusadores, soltem a vida dessa pessoa. Essa pessoa, Pai, passa a ser livre aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E nós te invocamos para que cresça ainda mais a Tua presença, Pai, sobre essa pessoa que está aqui, sobre essa pessoa que está orando aqui nessa noite. Nós queremos, meu Pai, nessa noite, ver essa pessoa livre. Nós viemos aqui, meu Pai, nessa noite buscar a Tua presença. Viemos aqui, Deus, buscar o Teu poder, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Então estamos aqui, meu Pai, com a maior seriedade nessa noite, diante do Senhor. O Senhor sabe disso. Então nós clamamos por essa pessoa que se encontra aqui em casa. Eu compro, Deus, a briga de todas essas pessoas nessa noite. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu amarro vocês, demônios, do maior ao menor que tem se levantado contra essa pessoa. Amarrados em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora do caminho dessa pessoa agora. Toda a fortaleza do inferno, saiam daí agora, soltem essa pessoa agora. Vão embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, vem mais com a Tua presença. Eu enfrento, Pai, esses espíritos que têm gerado esse mal-estar na alma dessa pessoa, que têm gerado essa angústia, essa ansiedade, esse mal-estar, o medo, a incerteza, a inquietude. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês, demônios, que têm agido na alma dessa pessoa que eu citei aqui, eu declaro vocês amarrados agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês amarrados soltem a alma dela agora. Sai! Vão embora daí agora. Saiam daí com todos os males de vocês, com todo esse mal-estar, com toda essa angústia. Vão embora da alma dela agora. Meu Pai, faz essa pessoa livre aqui, meu Senhor. Faz a alma dela livre, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Onde há, meu Pai, onde há uma enfermidade, Senhor, no corpo físico, eu peço que o Senhor venha arrancar esse mal-estar, essa dor no corpo. Os espíritos familiares, os espíritos de enfermidade são amarrados aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, sai! Vão embora daí agora, saiam daí agora. Todo espírito familiar, toda dor, solta a vida dela agora. Queima, Senhor Jesus, passa de vida em vida. Arranca, Senhor Jesus, esse mal, essa dor. Faz essa pessoa livre aqui, meu Senhor, de toda e qualquer atadura, de toda e qualquer amarra. Faz ela livre, meu Senhor. Esses espíritos, Pai, vocês, demônios, que têm sido invocados contra essa pessoa, vocês que têm sido pagos, vocês que têm sido invocados para destruir a vida sentimental, a vida profissional, a vida espiritual, a vida sentimental dessa pessoa, sejam amarrados aqui nessa noite. E é desfeito todo o encantamento, seja a força do inferno que for. Amarrados em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno. Sai! Vão embora, saiam daí agora, todos vocês que foram invocados, em nome do Senhor Jesus Cristo. As maldições não podem permanecer, os espíritos familiares, em nome de Jesus Cristo, saiam fora daí agora. Essa pessoa, meu Pai, passa a ser livre aqui. Arranca, Senhor, esses espíritos perturbadores da madrugada, são amarrados aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Sai! Vai embora, Satanás, com toda a insônia, com todo o peso,
com todo pesadelo, com todo mal na madrugada. Faz livre, Pai, todos aqui nessa noite. Os que estão aqui, os que estão em casa. O Senhor Jesus está aqui no nosso meio. Então eu peço que o Senhor venha passar de vida em vida, Senhor Jesus. Peço que o Senhor venha tirar, meu Senhor, tudo aquilo que resistiu até aqui, meu Senhor. A dor, a angústia, a opressão. Vai arrancando tudo que resistiu. Vai tirando, Senhor Jesus, todo o mal que tem atrapalhado essa pessoa. Vai tirando, vai fazendo ela livre aqui nessa noite. De toda amarra, de toda atadura. E coloca, Senhor, a Tua presença, venha sobre ela o Teu Espírito Santo, meu Pai. Para renovar, para fortalecer. Que essa pessoa venha sair daqui, meu Senhor, com a Tua presença e com a Tua paz. Que ela venha sair daqui, meu Pai, renovada, fortalecida nessa noite. Pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Te glorificamos, meu Pai. Te louvamos e Te agradecemos.